Olá a todos e a todas, aqui é o professor Nilson novamente, dando continuidade, à nossa disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa. Na aula passada, na parte 1, a gente tratou de uma pequena introdução, quer dizer, a divisão da fonética. A gente tratou também do aparelho fonador, das classificações quanto a modo e maneira de articulação, ponto de articulação e sonoridade. Daí tratamos também já dos segmentos das consoantes. Tá? Na aula de hoje a gente vai, no caso, tratar agora da questão dos segmentos vocálicos, tá? Que é na página 66 do livro. E também a gente vai falar dos glides, tá? Que é mais na frente, tá bom? Então já vamos pular lá para a questão dos segmentos consonantais, tá? Então aqui está a descrição dos segmentos vocálicos, desculpe, né? Consonantal e vocálico, tá? Então nessa parte a gente vai falar dos parâmetros articulatórios que tem a ver com os segmentos vocálicos. Qual é a diferença do segmento vocálico para o segmento consonantal? Agora nós não temos obstrução nenhuma. O som vai passar livremente, né, pela cavidade bucal, pela cavidade oral, tá? E faringal também, tá? Então não tem interrupção nenhuma na nossa linha central, certo? Não tem fricção, não tem nada, tá? Então nesse caso a gente vai ter uma outra classificação. A gente vai classificar sobre os aspectos da posição da língua em termos de altura, posição da língua com relação a termos anterior e posterior ou central, quer dizer, anterior, central e posterior, o arredondamento ou não dos lábios. É isso que a gente vai tratar aqui, certo? Então, com relação à questão da altura da língua. A altura da língua a gente pode classificar, né, na questão vertical, se a língua vai estar o quê? Como ela disse, nesse caso, os 4 níveis de altura são. A gente vai ter várias nomenclaturas. Tem livro que diz alta, baixa, tem livro que diz aberta e fechada. Mas a gente aqui vai fechar na nomenclatura seguinte, que a professora Thais fala embaixo, que ele diz assim, quais são os termos que nós vamos usar. No caso vai ser alta, média baixa e baixa, certo? Como é que é isso? Tá? Aqui eu tenho um exercício fácil, né, para a gente fazer. Por exemplo, quando a gente pronuncia a vogal I, ela é uma vogal, né, alta, mas ela é média alta, ela não chega a ser uma vogal muito alta, tá? E o A, tá? Ela é uma vogal baixa, tá? Então por quê? Porque se eu falo I, a tendência é minha língua subir. Se eu falo a tendência é minha língua ficar no assoalho da boca e baixar, tá bom? Então é quanto a isso que ele fala a questão da altura da língua. Tá? Se ela vai ficar alta, se ela vai ficar média alta, média baixa ou baixa, tá bom? Então vamos continuar, vamos para frente, né? Aqui eu tenho alguns. Agora, quanto à questão da anterioridade e posterioridade da língua, tá? Nós vamos dividir a língua em três pedaços iguais, certo? Então a gente pode dizer que a língua vai ser separada em anterior, central e posterior, certo? Então, de acordo com o quanto a gente avança a língua para frente horizontalmente, o quanto a gente recua a língua horizontalmente para dentro da boca, você vai classificar se esse som é anterior ou é posterior. Quer um exemplo? Quando eu digo i, a língua vai para frente, tá? Horizontalmente. E se eu disser a língua vai para dentro. Ela vai aqui, na parte posterior. Tá? Com relação a isso que você vai ter que classificar, no caso, as vogais.
tá? Se ela é anterior ou posterior. Se você tem que colocar a língua para frente horizontalmente, você tem que recolher a língua, tá bom? E o outro é o arredondamento dos lábios, certo? Durante a articulação de algumas vogais, você pode ter os lábios tendidos ou pode ter os lábios arredondados, tá? Certo? Por exemplo, quando eu falo I, A, meus lábios são estendidos. Agora, se eu disser O, U, meus lábios são arredondados. Eles vão arredondar. Então, quando eu pronuncio a vogal I, a tendência é que meus lábios se estendam. Se eu pronunciar a vogal U, a tendência é que meus lábios façam um arredondamento. Eles se arredondam e fazem um biquinho. Tá bom? Então é isso. Então você vai ter quanto à altura, quanto ao lugar que é pronunciado, seja na parte anterior ou posterior da língua, horizontalmente, ou se você vai ter essa extensão ou arredondamento dos lábios. Tá bom? Aqui eu tenho uma tabela que vai mostrar direitinho. Quanto à altura, eu tenho alta, média baixa e baixa. Então você pode ver que quanto mais alta a língua, mais estendido vai ser o lábio e mais arredondado vai ser o lábio. Se for média alta, é o contrário. Quanto mais alta, ele vai ser menos estendido o lábio, tá? Ele vai se estender menos. Assim como, agora quando for para arredondar, ele vai arredondar mais. Se for média alta, o que acontece? O lábio estende um pouquinho mais. E acontece a mesma coisa com o arredondamento. E assim vai. Média baixa é mais estendido. Aí o que? É menos arredondado. Baixa é mais estendido e menos arredondado. Tá? É isso que você pode verificar na tabela. Tá? Então, a gente vai pegar bem aqui agora, eu vou lhe mostrar um quadro onde eu tenho alguns símbolos adotados pela Associação Internacional de Fonética, ou o IPA, que é o International Phonetical Alphabet, que é o Alfabeto Fonético Internacional. Tá? Aqui eu tenho ao todo 21 vogais. É claro que no português não existe todas essas vogais, tá? Eu vou ter apenas quantas? Ele vai dizer o seguinte, a professora Thaís diz o seguinte, das vogais listadas acima, das 21, somente 7 ocorrem no português em posição tônica, tá? Quais são elas? Quer dizer, em posição forte, né? Quando a vogal é forte. Quais são elas? São o I, como em vi, o E, como em IP, o E, como em pé, o A, como em pá, o O, como em avó, o O, como em avô, e o U, como em jacu, tá? Então aí você tem as 7 sílabas, ou as 7 vogais, né? Como ela disse, que tem uma posição tônica, tá certo? E ela ainda complementa que diz o seguinte, a gente pode fazer a descrição de vogal, a gente pode utilizar também diacríticos. Por exemplo, quando você tem esse tracinho para cima, esse símbolozinho é mais alto, então a qualidade é mais alta. Mais baixo, a qualidade é mais baixa. Retraído, a qualidade mais posterior. Avançada, a qualidade mais anterior. Tá bom? É isso que você pode ver esses símbolos em algumas vogais e vai indicar isso. O primeiro vai indicar mais alta, qualidade mais alta, mais baixa, qualidade mais baixa. Retraído, qualidade mais posterior, né, que é lá atrás. E avançado, qualidade mais anterior, na frente. Tá bom? E a gente tem algumas articulações secundárias, tá, dos segmentos vocálicos. Por exemplo, duração. A gente pode classificar uma vogal em longa ou breve. Tá? Se ela é um A ou se é um A. Tá bom? A gente também pode classificá-la como não sonora, né? Que ela não vibra as cordas vocais, então ela é desvozeada, como em pata, sapo, bote,
você colocar a mão na sua garganta, você vai ver que não vai vibrar de maneira alguma, tá? Você pode ter uma nasalização, né? Certo? E para isso a gente faz o uso do tio, né? Como lã, can, pão, cão, né? A gente tem o tio em cima que é para nasalizar, põe, né? Cidadão e por aí vai. Tá bom? Você também tem a questão da tensão, certo? Segmentos tensos estão em oposição a segmentos frouxos, que a gente chama, que em inglês também chama de lax, quer dizer, relax, quer dizer, mais relaxado. Então o segmento tenso é produzido com maior esforço muscular e, é claro, o frouxo com menos, né, esforço. Então aí você vai ter, por exemplo, palavras que são lax, que são frouxas: patu, safari, Ferrari, né? Já algumas que são tônicas: jacu, saci, piauí, jacaré, tá? Então, são essa questão de tensão se você vai botar mais força para falar, você vai ser tônica, ou se ela vai ser átona, tá bom? Então, aí a gente tem essa questão. Então, o próximo passo que a gente vai estudar são os ditongos, que também são as glides, tá? O que seria isso? A professora Thaís disse que é o quê? Que a gente pode fazer o seguinte: a gente vai pegar alguns segmentos, né? Que, por exemplo, a gente estudou o segmento vocal e o segmento consonantal. Só que a glide ela vai ser como se fosse um segmento que se comporta tanto como vogal ou como consoante, tá? Porque ela diz um dos segmentos da sequência é interpretado como vogal e o outro é interpretado como semivocoide, quer dizer, ela não é átona. Você tem uma vogal que é átona e tem uma que é mais fraca. Então essa é chamada de glide, tá? E é esse o termo que a gente vai usar. Então, enquanto o consonantal tem obstrução de passagem, já o vocálico não, esses segmentos vão ter uma condição mista, tá? Ele vai ter características fonéticas de segmento vocálico ou consonantais. Tá? Você pode ter encontros vocálicos ou encontros consonantais, né? Tá? E aqui no caso são os ditongos que a gente vai tratar. Ele diz assim: em português classificamos os glides como segmentos vocálicos, tá? Esse aqui a gente vai falar, e a gente vai falar do ditongo. E esse ditongo é uma vogal que apresenta mudança de qualidade, quer dizer, ela apresenta uma mudança de tipo, né, dentro de um percurso vocal. Quer dizer, ele vai passar a ter um outro tipo, um outro som, tá? Então ela diz, as vogais que não tem nenhuma desse tipo dessa mudança, não mudam de sonoridade, elas são chamadas de monotons. E a gente descreveu todas anteriormente, né? O A, o E, o I, o O, o U, tá? As 7 vogais, o E e o E, o O e o O, né? O U e o U, tá? Então, um ditongo pode ser descrito e identificado com referência ao segmento inicial e final do contínuo. Certo? Então, por exemplo, que a gente vai dizer assim, a gente tem, ela traz nessa parte dois exemplos, como pai, pais e país. Então ela vai dizer assim, o ditongo é uma sequência de vogais, tá? Desculpa, ela vai dizer, no caso que o ditongo, né, eles expressam, né, estão expressando um som em movimento, contínuo e gradual. É o ai, quer dizer, os sons são juntos, eles não são separados, tá? Eles ocupam uma única sílaba, tá? Desculpe.
Já em país, eu tenho uma sequência de vogais. Por quê? Porque eles ocupam sílabas diferentes. Nesse caso, eu tenho um hiato. Então, essa é a diferença. O ditongo é aquele que ocupa a mesma sílaba, né? E é uma sequência de vogais. Por exemplo, ó, pais, seus, tá? É diferente, por exemplo, do hiato. Por exemplo, que ele dá um exemplo aí. País, rainha, saúde. Então, nesses três últimos são somente sequências de vogais. Por quê? Porque cada uma das vogais fica numa sílaba diferente, enquanto no ditongo elas ficam na mesma sílaba. Então, quando ele diz o seguinte, no ditongo, a primeira vogal, ela realmente é a vogal, a segunda não. Ela é o glide. Por quê? Porque ela não faz parte da sílaba, ela é assilábico. Então, ela não pode ser o núcleo da sílaba. Então, a vogal vai ser realmente o núcleo da sílaba e a outra vogal vai virar o quê? Um termo, algo assilábico que vai ser o quê? Não pode ser o núcleo da sílaba, então vai ser o glide. Tá bom? É o que acontece em paz, onde o glide é I, por isso que você bota essa curvinha embaixo do I, porque ele denota o glide. Tá? Já no hiato, não. No hiato eu tenho duas sílabas, o A e o I. Então eu tenho duas vogais, tá? Porque as duas estão separadas, as duas não estão na mesma sílaba. Então eu posso concluir que o ditongo ele se distingue da sequência de vocais porque o ditongo ele fica na única sílaba e o hiato você vai ter vogais que ficam em sílabas diferentes. Então também eu posso concluir também que o termo glide se refere a vogais que não têm proeminência acentual nos ditongos, quer dizer, as vogais que não são tônicas. Aqui é tônica é a vogal, aqui não tiver tonicidade, que é a que ele chama de que ela chama de semivocóide, semicontóide, semivogal, o vogal assilábica é que é o glide, tá bom? E aí ela vai dar uma explicação grande para a questão do uso de alguns símbolos, né? Quando você tem o I e o U que são mais curtos, e o I e o U, né? São mais longos. E aí ela diz, por exemplo, que no inglês britânico você tem o uso desse símbolozinho que está aí, que é o schwa, que a gente chama, que ele é um som que é usado em palavras inglesas para suavizar, como por exemplo, ele é um glide, por quê? Porque nesse caso, por exemplo, na pronúncia britânica, essa palavra vai ser dita dó, 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 ó, né? Então esse segundo ele não tem tonicidade nenhuma, ele é assilábico. Então ele é um glide, tá bom? Enquanto você vai, por exemplo, você pode também ter glides que acontecem sem estar em ditongo, são monotônicos, como safari, pato, né? Tá? Mas ao contrário, você também tem, por exemplo, viu, fui, que aí você vai ter ditongos, tá? E ela vai dar uma grande explicação sobre juizado e tal, que não vai interessar muito a gente, tá? Mas no final ele vai dando coisa interessante. Aí ele diz assim, em uma sequência de vogais que correspondem ao ditongo, chamamos de ditongo decrescente aqueles em que a proeminência acentual ocorre na primeira vogal. Quer dizer, essa proeminência acentual quer dizer, é onde a sílaba tônica. Se a sílaba tônica acontecer, né, na primeira vogal, você tem o ditongo crescente. Tá? Se acontecer da pronúncia acentual ser no segundo, na segunda vogal, aí eu tenho o que? O ditongo crescente. Tá? Então, isso que ela deixa bem claro para a gente fechar com a diferença de tom crescente e decrescente. Tá? A gente aprende a grosso modo nas aulas de gramática, que é o que tem uma vogal e uma semivogal e eu tenho um decrescente. Se eu tenho uma semivogal e uma vogal eu tenho um crescente. Mas aqui ela vai dizer que eu vou classificar de tombo decrescente aquele em qual a proeminência acentual, quer dizer, a sílaba tônica ocorre na primeira vogal, como em juizado, tá?
E o ditongo crescente é quando essa pronúncia residual ocorre na segunda vogal, como é o caso de juíza. Aí eu tenho ditongo crescente. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha sido de valia. Eu agradeço ter ministrado essa disciplina para vocês. E eu encerro aqui essa segunda parte, encerro também a questão de fonética e fonologia. Tá? Até uma próxima. Fique com Deus.